Olá, seres vivos. Você por acaso tem medo do mar? Eu acredito que quando se tem a mínima noção de que os oceanos do nosso planeta são quase completamente desconhecidos pelo homem, isso já seja o bastante para que se entenda a razão por trás desse medo. Afinal, nós seres humanos estamos acostumados a ter medo do que é desconhecido pra gente, e no caso do mar, provavelmente não existe algo mais misterioso e assustador do que suas profundezas. Talassofobia é justamente o nome dado a esse medo em específico. Por mais que não seja um consenso entre as pessoas, por mais que nem todo mundo sofra dessa fobia, eu acho muito difícil que alguém, tendo conhecimento do que o mar representa, não sofra no mínimo uma ansiedade ao imaginar as infinitas possibilidades que pairam pelo oceano. É muito fácil você estar na praia e olhar para o horizonte e concluir que não tem medo do mar, pois, afinal, tendo uma vista como essa, quem em sã consciência teria medo? Só que o tema aqui é mais complexo do que isso. Faça um exercício. Olhe para esse mesmo mar à noite quando o sol já não estiver no céu e imagine se mergulhar nesse mesmo mar e ir cada vez mais fundo nas profundezas do desconhecido onde nem mesmo a luz do sol ousa chegar, e tendo ao seu lado nada menos do que as criaturas mais estranhas que o ser humano conhece, ou até mesmo que não conhece. E com isso eu repito a pergunta que fiz antes: você tem medo do mar? Se a resposta ainda for não, talvez eu consiga mudar a sua opinião com esse vídeo. E nós vamos fazer um pequeno passeio explorando algumas das melhores experiências em jogos que conseguem elevar ao máximo esse medo que é um dos mais perturbadores que existem. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Para começar a falar sobre isso, primeiro vamos entender o que é talassofobia. Talassofobia é o nome que se dá ao medo persistente e intenso relacionado a corpos d'água profundos, tal como o mar, oceanos, lagos ou até mesmo piscinas. Esse é o medo que também pode incluir a aversão em estar em corpos d'água profundos, medo do vasto vazio do mar, das ondas, das criaturas aquáticas e também o medo da distância da terra firme. E é interessante ter noção disso para entender os jogos que eu irei falar, pois isso não tem a ver apenas com o mar em si, mas também com o que ele representa. Dito isso, existem muitas experiências em que você já deve ter sentido algo parecido. E para falar disso, eu vou começar dando de exemplo o jogo Sea of Thieves. E eu sei que talvez agora você tenha ficado um pouco confuso, mas você não ouviu errado. A experiência de Sea of Thieves é algo que evidentemente se distancia de qualquer conceito puxado para um terror ou medo. Isso, claro, por se tratar de um jogo de aventura, que foi feito unicamente para se divertir com os amigos. E com certeza uma das coisas mais divertidas de se fazer nesse jogo é navegar pelo mar e contemplar sua beleza visual. Só que esse mesmo mar, por mais lindo que seja, ainda pode trazer um certo desconforto. Eu já joguei com meus amigos e perdi a conta de quantas vezes eu estava no barco e por algum acidente acabei caindo na água. E sem dúvidas, cair no mar nesse jogo é uma coisa que pode te deixar bem desconfortável. Quando você olha e percebe o seu barco indo embora e vendo que não tem mais ninguém ali além de você, se torna um momento bem angustiante. Ainda mais quando você mergulha e olha para baixo e percebe que não existe nada ali, além de um abismo infinito. E por mais que você saiba que no máximo um tubarão vai vir até você, isso ainda passa uma sensação bem ruim e desconfortável. Muito por conta de toda essa vastidão que você se encontra, onde não é nada mais do que um pedaço insignificante no meio disso. Porém, um dos jogos que realmente se destacam nesse sentido é o jogo Subnautica. Subnautica é um jogo que, aliás, pode ser quase definido como um teste para talassofobia, uma vez que os principais elementos desse medo estão presentes na sua experiência. Desde o início do jogo, ele já chama sua atenção pelo fato de se passar em um planeta inteiramente composto de água, o que por si só no mínimo já eleva um sentimento de estranheza, pois como não existe terra aqui, é como se você estivesse eternamente longe de casa. Por mais que você navegue com um submarino dentro da água, você sempre irá se sentir desconfortável com a ideia de que não existe uma fuga dali, não existe casa. Apenas um profundo e assustador oceano infinito. Isso também junto da ideia de que além de ser tão profundo e obscuro, aqui esse mar compartilha da existência de criaturas das mais bizarras e assustadoras possíveis, o que também contribui para uma tensão maior e um medo genuíno. Pois a vastidão desse oceano é tamanha que você não tem nem como saber quando ou de onde virá uma ameaça, só sabe que quando ela vier você estará em perigo.
Subnáutica é com certeza uma das melhores experiências que definem o medo por trás da talassofobia. Só que mesmo sabendo disso, outros jogos ainda conseguem trazer uma leitura um tanto diferente quanto a esse medo. Um bom exemplo disso é um jogo chamado Abzu, um jogo de 2016 que infelizmente é pouco conhecido pelas pessoas em geral, o que é uma pena porque o jogo é uma experiência realmente única. O conceito dele é voltado para basicamente um walking simulator, ou melhor dizendo, um swimming simulator, né? Só que o principal destaque dele vai para sua gameplay que consegue ser realmente relaxante e tranquila, quase como um lo-fi visual. E pode parecer que não, mas esse jogo também pode gerar um certo medo e desconforto. No começo do jogo você nada por entre águas calmas, contemplando a vasta fauna aquática dos mares e tudo aqui é vivo. Porém, quanto mais você vai a fundo na experiência, alguns momentos nele podem começar a causar um certo incômodo. Conforme a profundidade aumenta, o jogo vai se tornando mais assustador, os cenários vão ficando escuros, as criaturas menos presentes, o que contribui para que faça o jogo se tornar sombrio e vazio. Em muitos momentos você irá se deparar com ambientes imensos, porém sem nada a não ser ruínas e alguns poucos peixes. Aqui você está completamente sozinho, e esse jogo em especial se destaca por proporcionar esse sentimento, um sentimento de vazio. Como se não importasse para onde você fosse ou o que você fizesse, não haverá uma forma de fugir daqui, como se você estivesse aprisionado num limbo eterno. Abzu é um jogo que se destaca muito nesse sentido de fazer você sentir o vazio do oceano e se angustiar com sua imensidão, e sua experiência em toda sua plenitude é voltada para isso, o que fica evidente com a ausência de um HUD na tela como uma forma de ampliar a noção de um espaço ainda maior. Algo que é uma característica em particular que talvez muitas pessoas ignorem, mas que contribui muito na experiência do jogo. Experiência essa que, como eu disse, serve muito bem para inflar a angústia da imensidão e vazio sombrio existente no mar. E seguindo numa linha parecida com Subnáutica, temos um jogo com um conceito semelhante, porém que consegue ter sua originalidade retratando o medo do mar, e é o jogo Death in the Water. E para falar sobre ele eu vou falar especificamente sobre o segundo jogo, pois até onde eu sei o primeiro é como um protótipo. Como eu disse, o conceito dele tem certa semelhança com a gameplay de Subnáutica, porém o seu maior diferencial se deve por conta de sua impressionante ambientação. Não é necessário mais do que alguns minutos de gameplay para que você fique completamente imerso na experiência desse jogo, isso porque a atmosfera dele consegue realmente prender a sua atenção. Os objetivos do jogo são relativamente simples, nada muito inovador. Basicamente ele funciona em forma de rodadas em que cada uma delas o jogador precisa abrir um número específico de baús e por fim matar uma horda de criaturas que começam a te atacar. Como eu disse, a gameplay é simples, mas o que prende a sua atenção não é isso, mas sim a maneira como ele consegue proporcionar uma atmosfera tão densa e opressiva. A impressão é como se você realmente estivesse debaixo d'água, e entre os jogos que eu comentei é o que mais consegue ser realista, o que por consequência gera uma sensação muito ruim quando você começa a contemplar a densidade e obscuridade do mar desse jogo. Algo que fica ainda maior quando você encontra o famoso Kraken, que sim, ele tá no jogo. E eu preciso dar um destaque para ele, pois o comportamento do Kraken nesse jogo é uma das coisas mais realistas e assustadoras que eu já vi. Realmente você sente uma tensão e ansiedade absurda quando encontra ele. E por mais que o maior destaque nesse quesito vá para o Kraken, é importante dizer que, de fato, a movimentação das criaturas nesse jogo é algo sem igual. De verdade. Por mais que não seja um dos melhores jogos em questão de gameplay, Death in the Water é com certeza um dos que mais consegue imergir o jogador numa experiência extremamente realista e assustadora. E tudo fica ainda mais impressionante quando sabemos que esse é um projeto feito por apenas 2 pessoas. Pois é. Porém, se existe um jogo que traz um conceito realmente único associado à talassofobia, esse jogo é Iron Lung. Aliás, eu já trouxe um vídeo completo falando sobre a experiência desse jogo e eu recomendo muito que assista, pois a experiência dele é incrível. Iron Lung é um jogo que não só te dá medo por ser ambientado debaixo d'água, mas principalmente por explorar o medo do desconhecido. E sim, isso é algo que por si já está relacionado com a talassofobia, mas em Iron Lung isso vai além. A história se passa em uma distopia pós-apocalíptica onde basicamente o mundo acabou e o que restou da humanidade vagueia por entre o universo em busca de corpos celestes que sejam habitáveis. E em meio a essa busca eles encontram uma lua peculiar que parece ter recursos interessantes, mas que estranhamente ostenta de um assustador oceano de sangue. E levando em conta que no jogo controlamos um condenado, ele é mandado nessa lua como um tipo de missão suicida. Não exatamente isso, mas no fim não importa se você vai voltar vivo ou não. Ou seja, sua vida aqui não tem o menor valor, o que deixa implícito que você corre um grande risco aqui. Iron Lung é o nome dado ao submarino que será usado na expedição e ele, além de não ser dos melhores, é extremamente pequeno, o que causa uma enorme sensação de claustrofobia ao mesmo tempo em que você é atingido pela agonia de estar dentro de um mar verdadeiramente desconhecido e sombrio. E aos poucos as coisas vão ficando ainda mais tensas na medida em que você percebe que não está sozinho nesse lugar.
Em Iron a talassofobia é muito bem explorada porque aqui você está de fato lidando com o desconhecido, e aplicado ao contexto que o jogo te propõe, faz com que seja uma das experiências mais incríveis já criadas em um jogo indie. Aqui, diferente dos outros, não existe a menor possibilidade de você fugir. Você não está livre para fazer o que quiser, mas sim preso em um pedaço de ferro flutuando entre um mar de sangue dentro de uma lua desconhecida. É sem dúvidas um dos conceitos mais incríveis que já foram pensados em jogos de terror. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Essas foram algumas das experiências em jogos que, na minha opinião, melhor definem o medo relacionado à talassofobia. Com certeza ainda existem outros jogos que também trazem esse sentimento de medo em algum momento, porém, ao meu ver, esses são os melhores, pelo menos dos que eu conheço. Essa semana eu fiquei um pouco doente, então, caso o vídeo tenha ficado um pouco simples demais, eu peço perdão, mas foi o que eu consegui fazer no tempo que eu tive. De qualquer modo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, porque com certeza isso vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais!